dentro do nosso projeto de estudo desse semestre, né, que é fazer essa interconexão com os estudos da psicologia da religião com as questões de gênero e feminismo, né, e como a gente já tem a proposta de fazer essa abertura de espaço para que os religiosos tragam as experiências e façam esse compartilhamento conosco, né, para que a gente, de alguma forma, apreenda a diversidade religiosa que perpassa e atravessa esse país, então, nesse semestre não seria diferente, né, e aí, com um tom bem feminino, hoje a gente faz uma roda com mulheres religiosas, né? E aí o título da nossa roda é A Fé das Mulheres do Sertão Cearense, e nós convidamos três mulheres religiosas de denominações diferentes, para que compartilhem conosco um pouco da sua experiência religiosa e como isso tem atravessamento com as questões do ser mulher, de tornar-se mulher e das questões de gênero. E aí temos três convidadas, né? Uma só vai chegar depois de 2h30, né? Que ela teve umas questões pessoais. E a outra, acho que está tendo problema de conexão, não está conseguindo entrar. E aí a gente vai fazer assim. Eu vou apresentar um núcleo para vocês, e aí eu passo a palavra para a Cris. Tá bom, Cris? Aí você começa com a sua fala. Pessoal, essa é uma atividade do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Religião e Espiritualidade, né, PsiRel. Esse projeto ele é vinculado ao PET, né, que é o Programa de Educação Tutorial, e ao curso de Psicologia da UFC, Universidade Federal do Ceará. Nós somos estudantes de Psicologia, né, e o Núcleo, ele tem como intuito fazer o estudo da experiência religiosa, né, do que entendemos como experiência religiosa, e todos os atravessamentos possíveis que existem nisso que entendemos como experiência religiosa. E esse espaço é um espaço que a gente está construindo aos poucos, né? Inclusive esse espaço de abertura para os religiosos também é um espaço que a gente está aos poucos legitimando, né? Inclusive aperfeiçoando e construindo esse espaço dialógico, né? No sentido de trazer e compartilhar esse conhecimento através do coletivo e através dessa troca, né, dessa troca de saberes. E aí, eu gostaria que a Cris se apresentasse e falasse um pouco para a gente. E você, Cris? Olá, pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer, né, o convite. Dá para ouvir? Tá dando bem, né? Queria agradecer o convite da Diana e como estudante também de psicologia, a gente sabe como esses grupos de estudos, então eu venho aqui só para contribuir, né? Também ganhar experiências com vocês e compartilhar sobre essa parte na qual eu dedico boa parte da minha vida, né? E falar um pouco aí do que é a doutrina espírita, do que é ser espírita e do que é esse movimento espírita que muita gente ainda guarda preconceitos, a gente é bastante estigmatizado por conta da religião, dessa coisa que todo mundo acha que é religião. Então, assim, no decorrer, eu queria esclarecer um pouco sobre o que é a doutrina espírita, o que é o espiritismo, e construir, né, junto com vocês, e também estou super curiosa aí para conhecer as colegas, a pastora e a outra, a Daiane, né, para compartilhar aí, para a gente fazer essa sincronicidade de ideias, de opiniões e descortinar a nossa visão do que é a religião e do que é essa fé realmente que nos move, né? Eu sou a Cris Pacheco, moro no Paracuru, nasci e me criei aqui no Paracuru. Meus pais também são daqui e estou à frente da Casa Espírita, que se chama Lar Espírita Chico Xavier. Inclusive, nós estamos em fase
de construção, aí nós não tínhamos uma sede própria, mas estamos numa campanha para arrecadação de fundos, materiais, essas coisas, para a gente ter o cantinho e poder mostrar mais o trabalho que também é feito, um trabalho social na parte... Em todas as congregações religiosas existe essa parte social, né? Então, a doutrina espírita, ela prega isso também, mas o fundamentalismo dela se baseia realmente na parte espiritual, nessa parte do ser mesmo transcendental, né? Que estudando a psicologia vocês vão saber o que é esse ser transcendental, é aquilo que é além dos nossos olhos físicos e aquilo e além do nosso corpo físico. Quem tiver alguma... Para a gente não correr, né, e dar tempo para as colegas entrarem, a gente vai construindo aí. Queria falar sobre um pouco sobre a doutrina espírita. Muitas pessoas acham que o espiritismo é uma religião, mas, na verdade, ela não é uma religião, ela não nasceu como uma religião. Ela é uma doutrina, né, filosófica e baseado nos estudos de Allan Kardec, e com isso nasceu, né, a doutrina espírita. A existência do mundo, eu digo assim, a comprovação de um mundo espiritual, né? Que força é essa? Para onde a gente vai? De onde a gente vem? E para que a gente está aqui? Então, o espiritismo, ela é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal, né? Aquilo que eu falei agora em outras palavras. O que é que eu vim fazer aqui? Para que eu estou servindo, né? A gente não veio só para nascer numa família e cruzar os braços e não, tem que olhar o outro dentro das nossas relações familiares. Então, que ser é esse? Por que o meu irmão é tão diferente de mim, né? Então, o espiritismo ele traz isso, essa consciência, algo que a psicologia também traz muito, né? Em algumas questões, ela traz esse questionamento para dentro da gente. Não estou fazendo nenhuma apologia o espiritismo com a psicologia, não é isso, né? Mas partindo de que a psicologia, ela vê o ser como um ser biopsicossocial, a gente percebe que existe um outro ser além daquilo que a gente consegue ver, né? O lado espiritual, o ser espiritual, quando diz assim, essa pessoa é tão espiritualizada, transmite uma paz, transmite uma coisa assim diferente. Então, é esse olhar, né? Se tornou para muitos uma religião, assim, popularmente dizendo, o espiritismo, ele fundamenta os ensinamentos de Jesus, que é, para nós espíritas, o nosso modelo, né? O nosso Pai, que é Deus, é um ser supremo, inteligência suprema, né? Inteligência suprema, e deu um branco agora. Causa primária de todas as coisas, né? Tudo começou com ele. Ele é o Criador. Todo mundo sabe, né? Toda religião prega isso, que ele é um ser supremo, é causa primária, como diz lá no Livro dos Espíritos. Então, o que o Espiritismo revela? Ele revela
conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus e do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Quando eu falo também sobre essa questão religiosa, existe o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou pedir licença para vocês para eu mostrar. Aqui, ó. Dá para ver? Né? Quem tiver acesso aí, ao abrir, você vai ver que tem muitas passagens da Bíblia, a parte moral de Jesus, né? Como se fosse o Evangelho, o Novo Testamento, vamos dizer assim, né? Para todos ficarem com acesso à mesma linguagem. Então, com essa descoberta de Allan Kardec, que ele nem fez isso pelo lado religioso, foi mesmo pelas questões de pesquisas. Quem quiser estudar mais o Espiritismo, pode ir, a internet está aí em acesso. Ele fundamentou, né, juntamente com os espíritos, essa questão do Evangelho, parte moral, bem filosóficas mesmo, bem estilo de vida. Então, Jesus foi e é um grande modelo para nós, espíritas. Aí permita também mostrar que nós espíritas, nós estudamos, né? Depois eu vou falar sobre um pouco da parte dos rituais, né? Tem ritual, não tem, né? O Livro dos Espíritos também é um livro de perguntas e respostas, um livro bastante interessante, onde ele abrange vários livros dentro dele. No primeiro são as causas primárias, depois vem falando sobre o mundo espírita e o mundo dos espíritos, e o terceiro livro que contém dentro dele são as leis morais, né? Tem N temas aqui que vocês podem estar acessando também, toda essa questão, né, de perguntas, curiosidade. A maioria dos adolescentes tem muita fome em relação ao que é isso, o que é aquilo. Um outro livro é O Céu e o Inferno, né? A coleção de Allan Kardec é chamada Pentateuco, porque são 5 livros. O Céu e o Inferno é interessante esse título, porque para algumas religiões existe o céu, que é um lugar, né? E o inferno, que também é um outro lugar. Para a Igreja Católica, você vai para 3 lugares: ou céu, ou inferno, ou purgatório. E nesse livro do Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ele nos traz esse desvelar onde que está esse céu, onde está esse inferno. Então, não existe um lugar específico. Isso é o céu, isso é o inferno. A gente pode também partir de que Deus é um pai muito bom. Então, que pai é esse que vai nos deixar num lugar morrendo ali? Não cabe na memória da gente, na consciência, esse tipo de coisa, né? Então, o livro Céu e Inferno, ele desvenda que o céu pode ser aqui também e pode ser na nossa evolução espiritual, assim como o inferno. O meu dia deu nada certo, e aí aquele inferno astral toma conta de tudo, né? Então, o céu e o inferno são consciências. Pessoas boas vai prestar contas aí das suas ações, pessoas más também. Uma outra coisa que é interessante
E aqui é o outro, Obras Póstumas, de Allan Kardec. Póstumas já intitula, né, que foi depois da morte dele, ele deixou alguns relatos aí. Então, como eu ia falando, né, que eu anotei algumas coisas para a gente não quebrar o raciocínio. Mas é claro que não dá numa tarde para a gente explanar tudo, né? Seria só assim uma forma de descortinar mesmo, tirar esse preconceito, o espiritismo é macumba, o espiritismo é isso, as pessoas espíritas é aquilo, são maldosas, falam com os espíritos, né? Não é bem assim, né? Então, e um outro livro também é o livro dos médiuns, ó, é um livro onde os trabalhadores da casa espírita, pessoas que se determinam a estudar o espiritismo, ela começa a ler o livro, e tem a Gênese também, que vou pedir perdão, porque eu esqueci de selecionar. Tem a Gênese também, é um livro onde fala da origem de tudo, enfim, é bastante interessante. Quem puder dar aí uma pincelada, uma lida, vocês podem estar fazendo isso aí, né? Como também eu não conheço as outras denominações, por exemplo, a Umbanda, eu adoro o trabalho que a Umbanda faz, né? Um trabalho de bem e muito, muito interessante mesmo. Que um dia a gente pudesse, todas as religiões se unirem e fazerem o bem. Esse aqui é o que mais importa, é o bem que se faz, né? A sua abrangência do Espiritismo. Ele traz conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas de conhecimento, das atividades, do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode ser estudado, analisado, praticado em todos os aspectos fundamentais, né? Como eu falei, cientificamente, filosoficamente, parte religiosa, a parte ética, moral e também educacional, né? Que ela nos traz um modelar diferente, a nossa consciência já chama assim, olha, isso não está certo, isso não é conveniente, né? Aí imagina aí quando parte de algo mais importante, muito mais hediondo. Vamos ver assim esses crimes, essas coisas todas, a pandemia, né? E pedir que toda essa juventude aí, vocês são bem mais jovens, puder ajudar com a psicosfera, essa energia. Todos nós somos energia. Todos nós emitimos um tipo de energia e que sejamos energias positivas, energias laborais, energias do bem, que impulsione aí o universo. Os cientistas mesmo estão descobrindo vários outros planetas, origens de vida, né? Então, vamos ampliar a nossa mente, a nossa visão, para que a gente possa escutar tudo, filtrar e pegar aquilo que é de importante para a gente. Não só eu estou numa religião e não posso questionar. Não, o espiritismo ele não é assim. Você pode questionar, você pode duvidar, você pode, porque vai ter perguntas, respostas, desculpa, para responder os seus questionamentos. Por que que tem tanta gente que sofre e outras não, né? Deus nos criou simples, ignorantes, nos criou iguais. Agora, a cada um é dado o livre-arbítrio, e é nesse livre-arbítrio onde eu faço as minhas escolhas, assertivas ou não. Quando são assertivas, é bom, positivo, né? E quando ela não é,
ela vai causar consequências, assim como a boa também vai ter consequência. Claro que consequências boas. As ruins, eu também vou pagar por elas, né? Eu vou ter que me redimir e tudo. Então, o espiritismo, quem é espírita, acredita naturalmente na reencarnação, que é um fator aí de talvez um bicho-papão aí para muita gente. Mas se a gente pensar direitinho, é muito coerente, né? Esse voltar de novo e fazer diferente é interessante. E isso não sou eu que estou dizendo, é a consciência que diz. Quando eu era católica, eu sempre fui muito religiosa, né? Minha mãe era muito católica, a família da minha mãe também, e até hoje só eu que sou espírita na minha família, mas quando tem algum problema, aí fala assim, Cris, manda aí um passe, ora por mim, reza por mim, e, e aí eu fico rindo, né? Assim, tá certo, eu oro, tudo bem, né? E aí, quando eu era criança, isso vinha na minha mente martelando, que existia um lugar que para onde era que eu ia, se eu morresse, essas coisas, né? Então, assim, ficava muito na minha cabeça. E quando eu conheci a doutrina espírita, ela encaixou, sim, parece que as respostas vieram mesmo, casando com aquelas minhas dúvidas, as minhas interrogações. E eu não faltava nenhuma missa, fui criança muito bem direcionada, a minha mãe mandava todo domingo, aí catecismo, né? Todas essas coisinhas bonitinhas que é interessante, sim, as crianças terem uma religião, terem um local para ir, entender que existe algo superior, né? Além do nosso pai e nossa mãe, existe uma força que nos move. E isso era muito interno dentro de mim. Com a doutrina espírita, isso se ampliou de uma forma muito boa. E não foi assim, indo para a casa espírita para me tratar de alguma coisa, porque não sei se vocês sabem ou já ouviu falar nessa frase. Tem dois caminhos, o amor ou a dor. E aí eu escolhi o amor. Eu fui levando um primo na época que estava com uns problemas, e aí a minha prima falou comigo e eu fui levando ele. Ele terminou o tratamento, fez tudo bonitinho e eu fiquei. Me dediquei e hoje a casa espírita está um pouco desativada, assim, não é desativada, é com seus trabalhos um pouco parados, por conta da pandemia também, né? Não pode aglomerar. E também a gente tinha um serviço social, uma parte social muito bacana. A gente recebe várias doações. É interessante frisar que não se paga dízimo, não tem oferta. Os participantes, os espíritas, que a gente chama de trabalhadores, eles fazem aquilo que é da vontade deles. Então, tem muita coisa para fazer dentro da casa espírita, desde varrer, como ajeitar, receber as pessoas, né? Então, os participantes ali das reuniões, eles não cooperam assim, a hora da oferta, vai passar ali a oferta. Não, não tem. Tudo aquilo que a gente faz para o bem comum, a gente se cotiza, no caso, os trabalhadores, né? Existe uma diretoria também, porque nós vivemos no mundo físico e isso tem que ter, porque nós não temos evolução suficiente para deixar as coisas livres. Olha o trânsito, quantas multas está tendo
para que o humano consiga frear o seu comportamento, né? Porque se deixar aí tudo livre, sem lombada, sem nada, e aí? Então, nós não temos maturidade suficiente para isso. Então, precisa de um direcionamento, de uma diretoria, onde ela serve para nortear os trabalhos da casa espírita, né, onde existem associações também, a mesma coisa. Porém, é uma entidade filantrópica, né? Ela trabalha também com essa parte social, como eu falei, com ajudas. Então, a Casa Espírita tinha a entrega de sopa, tinha a entrega de cesta básica, que deu uma paradinha, mas voltou com a pandemia, pela necessidade aí muitas consciências despertaram aí na pandemia e começamos a receber novamente e houve uma mobilização muito boa. Inclusive, semana passada nós entregamos aí umas cestas básicas doadas pela maçonaria, e eu fiquei muito feliz, porque podemos fazer essa parceria, né? Porque a religião, a religiosidade, ela não é nada, ela só é uma parte, mas a espiritualidade, essa parte do ser espiritual, religiosidade, deixa lá, né? Deixa lá no templo, mas ser espiritual é diferente, porque ela te traz uma condução assim de maior respeito. Eu tenho um olhar muito carinhoso, assim, fraterno mesmo, com as outras religiões. Não conheço a fundo a filosofia delas, mas todas, desde o islamismo, todas, elas levam para um caminho do bem. Nenhuma religião diz que o homem tem que se matar, o homem tem que encher de bombas. Não. O fundamentalismo do islamismo é lindo, é assim, fabuloso. Quem tem mesmo a, a curiosidade de ir lá lê-lo é bem interessante. Então, não é isso que Deus quer, não é essas discussões, a minha religião é melhor, a tua não é, não existe isso. Então eu tenho assim um carinho muito grande pelas outras religiões. Gostaria também que as outras religiões também visse as outras que não sejam a delas também como uma parte importante, porque a religião, ela é uma parte, assim, que eu posso dizer, ela é importante para o ser humano, assim, eu tenho um horário, um dia para ir no templo do Senhor. Ótimo, tudo bem. Isso é, é fundamental. É tanto quando você pega uma pessoa, assim, um pouco que saiu ali dos caminhos da sociedade direita, né, um adicto, um drogado, um alcoólico, e quando você toca na parte em que religião ele é, e os pais, não, eu fui criado assim, assim, você pode ver lá que você toca a sensibilidade dele. E uma coisa que eu descobri no Espiritismo, desde os espíritos mais violentos, mais brutalecidos, assim, bem duros, é que eles têm sentimento. E pode ser qualquer ser humano, aquele assim que você diz que é uma pedra, tem alguém ou tem algo que ele vai amolecer. Tem ali uma cordazinha do coração que, num tocante certo, na hora certa, ele vai se sensibilizar. E aí, gente, eu queria, né, que vocês falassem um pouco, né, ou até perguntasse, que é muito extenso, é muito assim, é fantástico, então não dá, como eu falei, para
descortinar, né, tudo. Falta a gente falar ainda sobre os rituais. E Pronto, deixa eu só ler. A gente dividiu a atividade nesses dois espaços, né? Esse momento mais de fala individual, para a gente conhecer a experiência individual de vocês, e a gente tem um outro momento coletivo em que a gente vai pegar as perguntas que surgirem e fazer um diálogo mais aberto e coletivo, tá bom? Então, eu vou passar agora para a pastora Silene, né? Para ela falar sobre a experiência dela e só destacando. Cada uma tem 20 minutos para dar um espaço para a gente conversar a partir do que vocês trouxeram, tá bom? Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Boa tarde. Eu queria só dizer assim, que a minha câmera não está dando certo. Assim que eu conseguir, eu abro, ok? Tem algum problema? Tem não. Fique à vontade. Tá ótimo. Pronto. Bem, já foi falado, né? Eu sou pastora na IBR, Igreja Batista Renovada em Sobral, a qual serve a Sociedade Sobralense há 35 anos. Eu não sou daqui, né, de Sobral, eu sou de Fortaleza, mas estou aqui há 20 anos. E, desde então, participo da IBR. Né? Somos cristãos protestantes. Como alguns sabem, o protestantismo surgiu da reforma do século XVI, com Martinho Lutero, onde alguns dogmas da Igreja Católica trouxeram insatisfação, como o poder e a eficácia das indulgências. Com isso, ele escreveu as 95 teses e, no ano de 1517, na Alemanha, ele expôs essa insatisfação através dessas teses, causando, assim, a reforma protestante, de onde saiu a Igreja Batista, né, e outras denominações. No Brasil, a Igreja Batista chegou no ano de 1859, com o missionário Thomas Jefferson e sua família, e temos como doutrina básica, a salvação somente através de Jesus Cristo, né, pela sua graça, que é um favor imerecido, onde nós acreditamos que nós não merecíamos essa salvação, mas o seu amor, que é incondicional, nos traz isso, né, independente de quem nós somos, independente do credo religioso, a graça do Senhor ela é derramada sobre todos nós, né, nós, pelo menos nós batistas, acreditamos que não é a nossa religiosidade que nos levará mais perto dele, mas sim a graça que é derramada sobre nós através do seu amor, através do sacrifício da cruz. Temos como regra básica de fé e prática o estudo da palavra, né? Nós gostamos de estudar a palavra de Deus, a Bíblia, né? Claro, nós lemos outros livros, outros autores, né? Mas a nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Nós gostamos muito de fazer as escolas, né? Algumas igrejas chamam de escola dominical. Nós temos a quarta-feira, que é os cultos de doutrina, onde traz mais esclarecimentos sobre a palavra revelada. Né? E, por princípio, nós temos também a separação entre a igreja e o Estado. Né? Para que nós temos a liberdade religiosa, né? A forma de nós cultuarmos a Deus, a forma que nós acreditamos. Nossas ordenanças, no caso, o batismo nas águas e a Santa Ceia, né, que são rituais que explicam, que trazem mais para perto de nós a questão do último momento de Jesus com os discípulos. Então, nós prezamos muito por isso, né, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia uma vez por mês. E eu vou falar um pouco sobre a minha experiência como cristã protestante. Bem, desde sempre eu tive contato com o cristianismo, né, com o meio evangélico, porque minha mãe se converteu após o meu nascimento. Eu tinha poucos meses de nascida, porém meu pai permaneceu na fé que ele tinha, que era o catolicismo e o espiritismo. Eu estava ouvindo a Cris falar e eu estava lembrando muito dele, né. Então, assim, ele permaneceu nessa fé, e o que mais me chamava a atenção entre eles é que eu nunca os vi discutindo por causa da fé. Pelo contrário, havia uma cumplicidade entre eles muito grande, que nos trouxe, não só a mim, como aos meus irmãos, uma compreensão e um respeito pelas demais religiões. E cresci entre essas duas linhas de pensamentos religiosos,
Eles fizeram um acordo entre eles, onde eles não iam interferir nas nossas escolhas, eu e meus irmãos, eles não iam interferir, nós iríamos escolher, né, a fé que nós iríamos seguir, o nosso credo religioso. No entanto, que minha mãe, ela participava de uma igreja muito rígida até, mas eu nunca deixei de participar de quadrilha, de carnaval, que são festas que a igreja evangélica não tem o costume de participar. Mas por esse acordo que tinha entre eles, eles não entravam em conflito quanto a isso. Então, eles deixaram que nós encontrasse isso, a nossa espiritualidade. Eles se importaram muito mais com a nossa espiritualidade do que com a nossa religiosidade. Né? Isso nos fez crescer muito quanto pessoa, quanto ser humano, quanto olhar para o outro sem um preconceito, sem achar que nós temos a razão, que nós somos o dono da razão, que nós somos semideuses. Então, assim, eu louvo a Deus por esse entendimento que ambos tiveram, mesmo dentro da sua fé, né? E eu cresci assim, vendo meu pai indo para a missa, né? E crendo no espiritismo, na reencarnação, e minha mãe indo para a igreja, inclusive meu pai fazia questão de levar minha mãe para o culto, né? E quando eu fiz 21 anos, eu me converti. Eu me identifiquei mais com a religião do evangelho, né? Então, assim, eu me converti aos 21 anos. Foi uma escolha minha, não foi imposição da minha mãe, porque ela tinha uma frase que ela falava muito assim, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, ela deixou que eu escolhesse a minha fé, que eu seguisse a minha fé. E aos 21 anos eu me converti, né? Há um ano eu sou ordenada pastora pela Igreja Batista. O meu trabalho é mais voltado para a juventude. Eu e meu esposo somos pastores da Juventude IBR, em Sobral e alguns distritos, como Cariré, Jaibaras. Então, assim, nós cuidamos desses jovens. E uma coisa que eu e meu esposo, nós temos muito, muito certo dentro da nossa fé, é que nós não vamos pregar uma intolerância religiosa, porque nós não pregamos a nossa religião. Nós pregamos o amor de Jesus. Né? Isso é algo muito, muito forte no nosso segmento, dentro do nosso coração, dentro daquilo que nós acreditamos. Né? E não vamos confrontar a fé do outro, porque eu acredito dessa forma. A fé, ela move montanhas. Né? Independente do seu credo religioso, eu acredito que Deus, ele é soberano. Né? Eu creio de uma forma. Eu creio que, através de Jesus, eu posso alcançar os meus milagres, posso dizer assim, mas não me dá o direito de dizer que a fé do outro é mentirosa, que a fé do outro não existe. Então, o que nós optamos em fazer, dentro daquilo que nós ensinamos na nossa fé, é o amor de Jesus. Está acima de qualquer coisa. O amor de Jesus, ele respeita o outro, o amor de Jesus, ele cuida do outro, o amor de Jesus respeita as suas diferenças. Então, nós temos caminhado dessa forma há 18 anos com a juventude. No entanto, que nós não, meu esposo, né, principalmente, ele já celebrou casamento junto com o padre, ele já participou de debates junto com espíritas, com o Pai de Santo, e para a gente não tem problema algum, porque nós respeitamos o credo religioso do outro. E eu posso dizer que isso faz parte muito da nossa igreja, da IBR, nós respeitamos muito o outro, né? Apesar de ser pastora, né, de certa forma existe um certo preconceito ainda. Eu, mesmo dentro do segmento da minha fé, eu passo por certos preconceitos. Existem algumas igrejas que não aceitam pastoreio feminino. Né? Algumas vezes eu já fui para a igreja e apenas cumprimentaram meu esposo e não a mim. Por eu ser pastora e isso não ser para eles algo divino, algo não ser um chamado, mas, assim, dentro da minha igreja, da Batista, a mulher, ela tem tido um papel tão importante quanto o homem, porque nós acreditamos que não existe para Deus a diferença de gênero, não existe o homem, nós não pegamos a passagem que fala a mulher submissa ao homem para trazer um jugo pesado sobre a mulher, mas ela está sobre uma missão, sobre a missão do seu esposo, sobre a missão da igreja. Então, assim, existe na minha igreja um respeito pelas mulheres. Somos em 2 pastoras lá. Muitas mulheres são líderes
em outros departamentos da nossa igreja existe um respeito muito grande, né? Em algumas igrejas a mulher não pode subir no altar, na minha igreja nós podemos pregar, nós podemos ministrar, nós podemos orar pelos outros, não existe essa diferença, né? Porque, como eu falei, nós pregamos o amor, e o amor ele é universal, não vê gênero, não vê cor, não vê raça, não vê nada disso, ele vê o ser humano, e nós temos caminhado dessa forma. Minha conexão está um pouco ruim, vocês ainda estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, pode falar. Pronto. E é isso, né? Eu estou aqui para cooperar, né? E para aprender também, né? Eu falando com a Cris, eu não ouvi ainda a outra, né? Não sei se ela já falou, porque eu entrei atrasada por causa da conexão, mas, assim, o que ela vem falando, ela falou muito da questão do trabalho social, né? Que o Espiritismo tem feito. Nós também temos feito um trabalho social, levando pessoas para casa de recuperação, oferecendo cestas básicas, cuidando dessas pessoas com um cuidado especial, com um amor que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós temos dentro da nossa igreja, nós temos um grupo de psicólogos, né? Não trabalha a psicologia cristã, né? Que não sei se vocês, como psicólogos, já ouviram esse termo, mas não trabalhamos a psicologia cristã, não é isso. Nós temos um grupo de psicólogos para trabalhar realmente o ser humano, né? As dores deles, as insatisfações. Nós temos esse apoio psicológico dentro da nossa igreja, onde um dos nossos psicólogos é pastor, e ela falou da maçonaria, eu lembrei que ele também palestra dentro da maçonaria, ele é chamado pelos maçons para palestrar. Então, assim, nós somos abertos a questões de ajudar o outro, essa é a verdade. Né? Nós não olhamos a religiosidade, nós não temos esse costume de nos prendermos à religiosidade e nem de pregarmos a placa da nossa igreja. Nós buscamos um Deus que ele ama o ser humano, independente de qualquer coisa. Eu acredito que o sacrifício da cruz foi para isso. Foi para nos mostrar um amor eterno, um amor incondicional, um amor que está acima de todas as coisas. E é isso. Muito obrigado, Silene, pelo momento de fala. E agora é você, Daiane. Bem-vinda. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem direito? Vocês me ouvem bem? De novo, vou pedir desculpas pelo horário que eu entrei. Esse microfone que não presta pra nada. Pronto. Melhorou um pouquinho? Pronto. Faz nem 10 anos que eu tenho esse fone de ouvido, ele fica desse jeito. Bom, então, de novo, vou pedir desculpas, tá, galera, pelo atraso. Eu sou professora e aí a escola agora, o fim de ano, tá desse jeito. Tá faltando nota do aluno, bota lá, vai ter reunião agora, já, daqui a 15 minutos, vamos lá. Ah, a mãe do fulano veio aqui e tá essa loucura. Mas, enfim, eu estou aqui representando a Umbanda, né? Eu creio que o modo de vestir fala um pouco sobre isso, né? Por si só. E aí vou falar um pouquinho da minha religião, de como eu a conheci, de como ela me toca e de que maneira, pelo menos, eu não sei se eu recebi uma orientação diferente das outras, acredito que não, e de que maneira o meu ser mulher, esse ser mulher é visto dentro da minha religião, e como eu me sinto com relação a isso. Tá bom? Acho que galera, eu vou tirar aqui do fone e vou falar aqui no fone mesmo, do microfone. Pronto. E aí, falando um pouquinho sobre isso, vamos lá. Meu nome é Daiane, moro aqui em Sobral, no interiorzinho do interior de Sobral. Eu moro em um dos lugares, inclusive, que a Sara citou aí, que é Jaibaras. Meu povo, é um microfone, não sei.
E eu sou umbandista há mais ou menos uns 6 anos, tá bom? Eu conheci a Umbanda através de um noivo que eu tive, que inclusive faleceu, né? Faz um tempo já, ele é o pai do meu primeiro filho. Através dele eu conheci a Umbanda e me encantei de primeira. Um pouco antes de ser da Umbanda, eu já fui da Renovação Carismática Católica, de uma comunidade carismática de Sobral por pouco mais de 5 anos também. E quando eu conheci o meu noivo, eu tive 2 paixões ao mesmo tempo. Eu tive o amor por ele e o amor pela Umbanda. Infelizmente, depois de um tempo, ele veio a falecer, né, vítima de alguns problemas de saúde que se agravaram, mas a Umbanda continuou em mim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que é a Umbanda. Aí eu não vou falar nada histórico, nenhum dado que a gente pode pegar no Google a qualquer momento, né? Vou falar um pouquinho do que a Umbanda representa para mim, mais especificamente. A Umbanda, para mim, é um lugar onde eu posso trabalhar a minha evolução espiritual, ao mesmo tempo em que eu posso trabalhar também outros aspectos da minha vida e que eu posso ajudar outras pessoas. Né? Eu acho que algumas palavras que resumem muito bem a Umbanda são o amor, o trabalho espiritual e a caridade. Então, assim, sobre esse pilar da espiritualidade e da caridade, foi que eu conheci a Umbanda e que até hoje eu me encontro muito bem nela, né? Apesar dos desafios que nós, na verdade, todas as religiões têm, mas que algumas têm isso bem mais na pele. Eu achei muito bonito quando a Cris falou um pouco dessa questão da diferença do religioso e do espiritual, né? De que nós somos, além de pessoas religiosas, nós somos pessoas espirituais. Ou seja, embora a nossa religião tenha um impacto muito individual para cada uma de nós, né, mulheres aqui representadas, nós temos algo em comum que é esse trabalho com a espiritualidade. E ser mulher e ter essa espiritualidade e ter o trabalho e ter o dom e ter o prazer de repassar essa espiritualidade é um negócio muito bom, né? É uma coisa muito prazerosa. Então, ser umbandista, para mim, é me encontrar enquanto eu também vou de encontro ao outro. A minha avó, que não era umbandista, né? Mas, pelo contrário, ela sempre julgou bastante a religião, assim como eu também, por um tempo. Ela dizia uma coisa que antes eu olhava muito como negativo, mas pô, como assim? E hoje eu já vejo mais como positivo, que ela dizia assim, Ave Maria, tudo o que não se aceita aqui, ali a religião da Umbanda aceita. Tudo que não se aceita ali, a Umbanda aceita. Gente, eu acho isso lindo hoje. A nossa Umbanda é realmente muito aberta para tudo e para todo mundo. Né? E eu acho que é isso que faz de nós, assim como todas as outras religiões, uma religião que sabe o que quer e sabe como faz. Né? Assim como provavelmente a religião da Sara sabe o que quer e como faz, assim como a religião da Cris sabe o que quer e como faz. E apesar de nós sermos uma das religiões que mais sofre com a intolerância religiosa, porque o nosso modo de vestir é diferente, porque o nosso modo de fazer é diferente, um pouco mais diferente do que as outras que já são diferentes, vamos dizer assim, né? Porque nós não fomos aceitas como pessoas de religião cristã, como as outras religiões cristãs são mais bem vistas e mais bem aceitas pela sociedade, né? E a gente tem que dizer isso, porque é uma realidade. E apesar disso, a gente não abre mão do que a gente quer, que é trabalhar na evolução do outro e fazer isso juntos, fazer isso enquanto família. Então, ser umbandista para mim é isso. No roteiro tinha para a gente falar um pouquinho de alguma experiência marcante que a gente teve. É um tanto complicado para mim falar disso, porque são tantas experiências e tantas delas são marcantes. Mas, assim, se tem algo que eu me orgulho de dizer, que me toca bastante, é o fato de, por exemplo, a partir do momento que eu conheci a Umbanda, toda a minha estrutura familiar, coisa que eu percebi também, por exemplo, na fala da Sara,
ser uma estrutura familiar que também está ligada na Umbanda. Então, assim, eu me casei na Umbanda com meu marido hoje, né? Eu e ele somos casados na Umbanda. Ele é pai pequeno do terreiro que a gente frequenta, né? Do terreiro que a gente faz parte, que é o terreiro do Pai Beto. O Pai Beto é o pai maior, que a gente não tem o pai, né? E ele é o pai pequeno, vamos dizer assim, a segunda pessoa, né? E aí nós nos casamos na Umbanda e a minha filha, a nossa filha, ela praticamente nasceu dentro do terreiro. Eu acho que eu só saí do terreiro para ter, depois voltei novamente. E ela se batizou na Umbanda. Isso é também foi uma experiência muito marcante para mim. Porque é interessante a gente perceber que não existe somente o batismo católico e que não existe somente o batismo evangélico e que não existe somente o batismo de seja lá qual for a religião. Na Umbanda também tem batismo, no Candomblé também tem batismo. E aí, isso não quer dizer também que a minha visão sobre ela é uma visão fechada. O nome dela é Janaína, né, em homenagem a Iemanjá. Mas a gente leva ela para todas as giras, que é o jeito como a gente chama o nosso rito, nós chamamos de gira, porque a gente não tem com quem deixar, vamos dizer assim, né? Porque a gente não vai, nem sempre as avós estão disponíveis, não porque nós queremos inculcar nela a nossa religião. É bem o contrário, sabe? E se de repente certo dia a Janaína com 8, com 10, seja lá quando você, mamãe, eu quero ir lá para a igreja batista. Ou eu quero ser da renovação carismática, tá? Eu quero ser freira, tá tudo ótimo. Né? Eu acho que nós não seríamos contra essa intolerância religiosa que a gente tanto sofre, se ao mesmo tempo nós formos tão intolerantes quanto. Às vezes a gente acha muito que a intolerância religiosa está no fazer. Né? Ser um intolerante eu fazer alguma coisa com o outro. Mas quantas vezes a intolerância religiosa está no nosso dizer? E está no que a gente fala, às vezes, do miudinho, no dia a dia, estou sendo intolerante. E a gente nem percebe. Eu digo muito isso porque eu tenho uma prima da minha sogra, que ela é de uma outra religião que eu não vou citar aqui, porque também não tem necessidade. E aí ela diz assim, eu acho lindo. Então, tudo bem, eu acho que todo mundo pode ter a sua religião, mas cada um vai se virar com Deus. Aí, quando ela fala isso, galera, ela está dizendo que nos julga ao mesmo tempo em que ela está julgando. Olha, tudo bem, pode fazer o que quiser, mas você vai se ver com Deus. Assim, essa é uma verdade que ela não precisa dizer para mim. Assim como eu não chego para ela e digo, tudo bem, mas Exu que te guarde. Não, né? E eu acho que não tem essa necessidade. Cada um, é como a Cris disse muito bem, cada um tem a sua religião, a nossa religião precisa ficar no nosso templo, no nosso coração. O que a gente tem com o outro é o humano, né? É o respeito, é o que eu tenho com o outro, independente da minha religião. Tem uma entidade, nós da Umbanda, para quem não conhece muito bem, a gente trabalha com entidades. Entidades são esses espíritos que descem no terreiro, né, no nosso próprio corpo, na nossa própria cabeça, se acoplam ao nosso espírito, ao nosso psicológico, à nossa carne, e usam de nós para também trabalhar a sua própria evolução. Cris, que é do espiritismo, acho que consegue entender que nós temos uma relação aí um pouco próxima, são duas religiões um tanto próximas, né? Não tanto, mas até bem próximas. E aí tem uma entidade que disse o seguinte, olha, a Umbanda não... Uma vez ela disse isso no terreiro, eu nunca esqueci. A Umbanda não vai seguir não vai cumprir o seu objetivo se nós não fizermos as pessoas sermos melhores do que a sua religião. Então, assim, que nós sejamos melhores do que a nossa religião. Eu sou melhor do que a minha religião. Nesse momento eu estou de preceito. O que é o preceito? É um momento em que nós nos retiramos um pouquinho do mundo, a gente se priva de determinadas alimentações mais grosseiras, vamos dizer assim, a gente se priva de determinados ambientes com energia mais pesada, a gente se priva de sair, a gente veste o nosso branquinho, a gente preza pela pureza do nosso espírito. Preceito, isso. E aí eu ia dizer assim, que eu sou melhor do que a minha religião quando esse tipo de preceito, ele existe, por exemplo, que eu não use cadeira para sentar.
coisa de dentro da religião. Então, eu sou melhor do que a minha religião quando eu não faço uma briga com o meu patrão por causa disso. Né? Então, eu não vou chegar na minha escola, onde eu trabalho, e digo, ó, desculpa, mas eu vou dar aula aqui no chão, tá? Ou então eu vou dar aula todinha, até porque eu não posso sentar numa cadeira e a minha religião diz isso, você tem que engolir minha religião goela abaixo. Não. Então, eu faço um acordo. Né? Eu vejo com o meu pai de santo como eu posso fazer. Existe uma coisa chamada quebra-quisila, onde ele dá um jeito e abre uma certa exceção. Né? Eu posso ver com o meu diretor como é que eu posso fazer, em que momento eu posso dar aula, se tem como ser um tempo menor ali, para eu não precisar me sentar, para eu poder ficar em pé. Enfim, quando eu faço isso, eu sou melhor do que a minha religião. Quando, em vez de eu olhar o que a pessoa faz, eu olhar e ver que ela é simplesmente uma pessoa, assim como eu sou uma pessoa, eu estou sendo melhor do que a minha religião. Né? Bom, seguindo em frente. Como a minha religião vê o papel da mulher, né? Como isso acontece? A começar no sentido de organização, o nosso terreiro, aliás, acredito que todos os terreiros, eles fazem uma divisão de homens e mulheres na organização do rito. Né? No rito, os homens ficam de um lado, as mulheres ficam de um outro lado, mas não por uma questão separatista. Ô, Viviana, eu explico já já, pode ser? Mas eu digo, tá bom? É porque se eu falar agora, a menina tá aqui do meu lado, eu não sei nem que diabo que eu tô falando daqui a pouco, mas eu explico já já. E aí nós temos o lado dos homens, o lado das mulheres, por uma questão de que na Umbanda nós trabalhamos muito com dualidade. O lado feminino, o lado masculino, né? Na questão das entidades, na questão de alguns tipos de ritos, né? Em algumas coisas nesse sentido. E aí, como eu falei, isso não quer dizer que a mulher seja menor, que a mulher seja maior. Os dois lados são tratados na mesma forma. Em compensação, eu diria mais. Eu diria que o lado da mulher é visto de uma diferente no terreiro. E eu acredito que em toda a sociedade tem que ter, simplesmente porque a mulher é diferente. Né? Porque a mulher nasce numa situação diferente, vive toda uma situação diferente e é vista de uma forma diferente do que diz em relação é que eu digo, com uma visão negativa da sociedade. Então, eu acho que o espaço da religião é justamente para que a mulher veja que ela é muito mais do que o que a sociedade diz que ela precisa ser, do que essas imposições sociais falam tanto sobre a gente. Né? Então, assim, nós temos, por exemplo, no nosso terreiro, alguns papéis de mulheres que sempre que eu vou falar de espiritualidade, eu falo muito desses papéis porque me representam demais. Então, nós temos, por exemplo, nós trabalhamos na Umbanda com as 7 linhas, e uma dessas linhas é a linha dos pretos velhos. Então, nós temos a imagem da mulher sábia, a imagem da mulher vivida, da mulher que serve, da mulher que ora, da mulher que vence, da mulher popular, que é a mulher da preta velha, da mulher que é mãe, da mulher que é avó, que cuida, que acolhe. Nós temos isso na imagem das nossas pretas velhas. Nós temos a mulher na imagem dos orixás, que não é específico da Umbanda, que é específico do Candomblé, mas que nós também cultuamos por serem religiões irmãs, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos a mulher na beleza da Oxum, que é uma orixá. Nós temos a mulher na força da Yansan. Nós temos a mulher na maternidade da Iemanjá. Então, a mulher é sempre vista para além dos seus instintos femininos e das suas características femininas. Como eu falei, a questão da força, por exemplo, da Yansan, que às vezes é colocada mais como uma característica masculina, né? Nós temos as mulheres presentes nas pombogiras. No último encontro que eu tive com vocês, eu conversei bastante sobre isso, então não vou também me expandir tanto a respeito das pombogiras. O que eu posso dizer sobre elas é que elas não têm esse estereótipo que tanto falam, né? Elas não são as mulheres esculhambadas e as mulheres do cabaré, e as mulheres que dizem coisas feias, e as mulheres que querem ser melhores do que outras mulheres. Não! As pombogiras são as mulheres que nos ensinam a ser mulheres, pelo menos a nós da nossa religião. Então, as pombogiras são as mulheres que dizem que se elas quiserem trabalhar
no cabaré utilizando o próprio corpo, e se o corpo é delas, elas podem. Né? As pombogiras são as mulheres que dizem que o que elas dizem é o que elas dizem e pronto, gente. Né? Precisa pedir mais do que isso? Eu sou mulher, o que eu digo é o que eu digo. Então, se em algum momento, independente de onde eu estiver, e com que roupa eu estiver, e com quem eu estiver, se eu disser que não, eu não posso, que não, eu não quero, o meu não precisa ser um não. Então, o jeito de chegar das pombogiras, o jeito com o qual elas se importam e se impõem, me ensina muito sobre em que momentos da minha vida eu também preciso me impor. E dizer, não, eu não posso, ou não, eu não quero, ou não, eu não preciso ser assim. Então, foi com elas. Tem muita gente que diz assim: olha, a gente nasce mulher. E eu respeito muito quem diz isso. Eu acho que sim. Acho, inclusive, que quem não nasceu no corpo de mulher também pode ter nascido mulher. Eu não seria espírita, porque a Umbanda é um tanto espírita se eu não acreditasse nisso, né? Mas eu acho que muito mais do que nascer mulher, a gente se torna mulher. E esse se tornar mulher, principalmente uma mulher de fé, né, é o que importa de repente para a gente. Como me tornei a mulher que eu sou sendo da Igreja Batista? Como me tornei a mulher que eu sou sendo diretora de uma comunidade espírita? Como me tornei a mulher que eu sou sendo da Umbanda? Então, para eu me tornar a mulher que eu sou, eu me inspirei muito nesses tipos de mulheres. Eu ainda não cheguei a ser a mulher que eu gostaria de ser, que eu posso de repente vir a ser, mas eu já caminhei muito para a mulher que eu fui. Então, a Umbanda me ensinou muito isso. E para poder encerrar um pouco, porque eu sei que já está dando os 20 minutos, eu estou contando tempo, porque eu sou muito tagarela, sabe? Eu sou professora, né? Aí, assim, se deixar, eu falo até da manhã de manhã, que dá certo. Mas, para encerrar, tem uma outra entidade no terreiro, que é uma entidade que conseguiu a sua evolução espiritual há pouco tempo. E ele vem em forma de malandro, e ele disse o seguinte, e eu acho muito bonito toda vez que ele diz isso no terreiro, ele diz, olha, homem que não respeita, homem que não trata bem, homem que não sabe como tratar a sua mulher, não tem espaço nesse terreiro. E aí, nesse momento, ele acaba com o machismo que possa haver por ali e dá à mulher o espaço que é dela. E eu acho muito lindo, porque é alguém de um outro tempo, é alguém de uma outra história, é alguém que, de repente, quando viveu, não teve tanto essa consciência do que hoje, de como tem hoje, e como nós deveríamos ter essa consciência de que a mulher tem que ter o seu espaço, de que a mulher tem que ter a sua voz, e de que é muito errado eu dizer que a mulher tem que falar, a mulher pode falar, mas eu não paro de falar enquanto isso e não dou o espaço para elas falarem. E aí eu já agradeço aqui o espaço que vocês nos dão. Vou só responder a pergunta da Viviane. Eu sei que vai ter um bloco café, viu? Mas é bem rapidinho, viu? Pronto, Viviane, o porquê da cadeira, né? Estou curiosa. No preceito, nós optamos por seguir algumas coisas de vida simples. Como é que eu digo? Por viver como viviam os nossos antepassados, ou o mais parecido com isso possível, entende? Então, o não sentar na cadeira é um ato simbólico de manter a ligação com o chão, com a terra, com a raiz. Nesse momento, por exemplo, eu estou falando com vocês, mas eu estou sentado na minha esteirinha. A gente usa uma esteira, que é um negócio assim de palha, para não ficar diretamente no chão, só para forrar, não sujar roupa, essas coisas, né? Mas simbolicamente é um jeito de dizer que a gente está tendo um contato com a terra. Entende? É isso. Bom, é isso, galera. Se vocês quiserem passar para o próximo passo, que é à vontade. Pronto. Ótimo, muito obrigado, Dani, pela fala. E agora a gente vai para esse segundo momento, né, que é um momento que a gente vai dialogar sobre o que as três convidadas trouxeram, né? E aí, só deixando meu agradecimento aqui, a pastora Cislene, né, a Cris e a Dayana, tá bom? E eu acho que alguém levantou a mão. Quem quiser falar, o momento é agora, pode falar. Bom dia não, boa tarde. Deixa eu me apresentar, eu sou Elias, do quarto semestre da Psicologia da UFC, em Sobral. E eu tenho uma pergunta, primeiro para a Daiane, já que ela terminou agora, e depois eu vou fazer uma pergunta para a Cris. Como eu tenho mais familiaridade com
a religião católica, a religião cristã, eu sei que a gente usa muito o evangelho, né, como um livro sagrado, digamos assim. E, no caso, a Cris, ela falou do livro dos Espíritos. Daiane, para a senhora, na sua religião, qual é existe assim, uma doutrina, um livro, alguma coisa, um livro sagrado, algo escrito? Ô, gente, desculpa. Não, viu, Elias? Não, nós não temos nenhum livro específico. Tá? A nossa, vamos dizer assim, o nosso guia são os nossos guias, que inclusive nós chamamos eles de guias por causa disso. Nós chamamos as entidades de guias. Quem são os seus guias? Ah, meus guias. Justamente porque eles são os nossos guias. Tá? Nós seguimos as orientações deles. Obrigado, Daiane. Agora, só para mim finalizar minha fala, uma pergunta para a Cris. Eu fiquei feliz em saber que ela estuda psicologia também, e eu vou me permitir, Cris, fazer essa pergunta, ok? Na religião espírita, não, perdão, na doutrina filosófica espírita, o termo mais correto. É, existe assim, o espiritismo ele bebe um pouco da fenomenologia, da fenomenologia dentro da psicologia que a gente estuda, assim, a abordagem de Russell. Ou seja, a fenomenologia bebe um pouco, perdão, a doutrina espírita bebe um pouco dessa água da fenomenologia e do inconsciente, freudiano não, assim, eu estou viajando muito, assim, não se relacionam, são campos, são áreas diferentes, distintas, territórios onde um não se articula com o outro. Essa é a minha pergunta, e obrigado, desde logo. Você conseguiu compreender a pergunta, Cris? Ou você não está escutando a gente? Se lá aparece. Opa, estava desligado. Tá ótimo. Bom, entendi sim, achei muito inteligente essa pergunta dele, porque quando eu passei nesse semestre aí, e a gente estuda muito a fenomenologia, né? E ele citou aí um autor muito interessante, que vocês também devem conhecer. E interessante, por ser espírita, eu lembrei disso quando eu passei pela disciplina. E ela tem, sim, uma correlação. Aí vocês perguntam, qual, Cris? Aquilo que ele fala, né? O ser no mundo. Que ser é esse? É esse ser consciencial, o ser que faz a epoqué, que tira todo o preconceito aí, né? E realmente fica a essência, né? Então, tem sim uma relação, mas a gente, os espíritas, não estuda esse teórico aí, não, porque ele não tem bases, né, dentro das pesquisas de Allan Kardec, essa coisa. Mas para responder aí a pergunta do Elias, o espiritismo ele trabalha nessa questão da consciência, né, do ser consciente, dessa mudança moral, da reforma íntima, desse papel positivo que a gente precisa ter na sociedade. Por isso a sociedade assim, né, precisa de pessoas assim como a Sara, que pode permear esses locais dito com religiões, tantas outras religiões nascendo aí, né? Outras filosofias também, e que a gente possa olhar para o outro como um ser humano, irmão, filho do mesmo pai. Nós somos filhos do mesmo pai, nos criou todos, né? Criou tudo que tem no universo, foi Deus que criou. Então,
Tem sim, viu, Elias? Uma relação, mas os espíritas não estudam esse teórico, não tem conhecimento dele, só mesmo quem estuda a psicologia. Então, faz esse link, sabe? Faz o link aí desse ser no mundo que tanto esse teórico fala, né? Maravilha. Alguém quer falar alguma outra coisa? Colocar? O pessoal que estava ouvindo, né? Os nossos convidados falando. De nada, Elias. Pode falar, filho. Oi, diga. Diga, Cris. Eu poderia só, assim, como a Daiane falou, né, dos rituais que a Umbanda tem e que é bastante interessante, né, quando a gente não tem acesso a isso e a gente ouvir é interessante. É só para contribuir, né, falar que o espiritismo, ele não tem rituais, ele não tem indumentárias, assim como a religião da Daiane tem, né? As roupas, as indumentárias, os acessórios, que é bastante interessante. Eu gosto também de vê-los assim, mas eu não me identifico, sabe? Assim, então, a doutrina espírita, ela não adota rituais, ela não tem sacerdotes, não tem um ser maior dentro da casa espírita que é intitulado assim, né? Assim como na igreja católica tem o padre, aí tem o papa, os bispos, essas coisas, né? E na religião protestantismo, como a Sara pontuou muito bem, existem os pastores, existem as hierarquias, né? Então, ela não tem isso, nem usa nada nas reuniões, velas, incensos, que eu posso dizer, altares, imagens, não tem nada disso, nem usa bebidas, nenhum tipo de bebida, nada. E deixa eu ver, coloquei aqui incensos, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancias. Eu estou falando assim, mas para vocês entenderem, né, perceberem que não existe nenhum ritual, nenhum rito. O espiritismo também ele não impõe os seus princípios, ele convida os interessados a conhecê-los e se submeterem ao crivo da razão, sempre ao crivo da razão. Perguntar, questionar, o espiritismo dá essa abertura. E tem uma coisa também que todo mundo já... me conta aí sobre as reuniões mediúnicas. Existem as reuniões mediúnicas onde hoje em dia ela é uma prática da casa espírita de forma mais fechada. Antigamente as reuniões eram mais públicas. Hoje, a Federação Espírita Brasileira, né, e a FEEC, a cearense, que fica ali na Princesa Isabel, onde nós somos federados, a Casa Espírita Chico Xavier, aqui em Paracuru, ela é federada, então ela tem um regimento que é adotada pela federação, eu não posso fazer nada, enfeitar, fazer algo que não existe dentro da doutrina, é bom deixar claro isso, porque como existem aí as religiões, né? Eu citei o islamismo, por exemplo, só para a gente fazer um leque aí no que eu vou falar. Eu não posso colocar as minhas impressões, o que eu acho dentro da religião e fazer aquilo como uma verdade. A questão das... Como é que eu quero dizer? Que fugiu a palavrinha agora. Quando você fica muito
numa coisa. Dogmatismo? Eu esqueci. Dogmatismo? Isso, é aquela fanatismo. Pronto, desculpa. Fanatismo. Então, eu não posso ser fanática, eu não posso colocar aquilo como uma coisa verdade, né? Os homens bombas, por exemplo. A gente tem muito preconceito com a religião do islamismo por isso, por achar que quem é convertido no islamismo vai matar as pessoas. Não, não tem nada disso, né? Isso é uma coisa criada na mente humana, na mente do fanático, né? Aí é outro problema, é outro transtorno, é outra questão, não tem nada a ver com o espiritual. Então, as reuniões mediúnicas, elas são fechadas, só tem acesso a elas quem são os médiuns, são aqueles trabalhadores que, de uma forma, estudam, né? Todos têm que estudar, como eu falei, os livros, o Pentateuco. Existem o livro dos médiuns, exercícios, né? Nós temos um curso onde ele amplia aí a mediunidade, uns têm a vidência, outros desenvolvem a psicofonia, que é esse falar, né? Na Umbanda, acho que a Daiane pode me ajudar aí, na incorporação, né? Todo mundo traz esse nome incorporação porque acha que o espírito vai entrar ali na pessoa e vai falar por ele. No espiritismo, não é bem assim. É consciência, consciência, é para vocês entenderem. Um espírito não vai entrar em mim e eu deixar de ser a Cris. Não, não existe isso. Eu passo a mensagem do espírito, mas a mensagem é dele, né? Não é a minha opinião, não sou eu que estou dizendo. Então, quando a reunião espírita ela é aberta, né? E aí atende várias pessoas doentes, são pessoas acometidas de muitas doenças que muitas vezes a medicina não encontra ali uma razão, e aí as pessoas lembram da casa espírita para esses questionamentos. Lembra do caminho da dor e do amor? Pois é, existe esse caminho sim, e muita gente só lembra de Deus quando está na dor, né? E aí tem essa equipe na casa espírita, tem esse momento, não agora, na pandemia, porque está tudo proibido, né? Não pode ter aglomeração, e os médiuns da casa espírita, do Chico Xavier, têm as suas comorbidades, são pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, então a gente respeita aí as determinações, né, da OMS. A gente anda bem direitinho nos trilhos, não podemos fazer nada daquilo que a gente acha que tem que fazer. A gente vai seguindo. E aí a gente segue em casa com as orações, os grupos virtuais, né? Mas é só para vocês entenderem aí como é no mundo físico. E aí as pessoas dizem assim, Cris, e a mesa branca? Aí pegou muito esse termo, que o espiritismo mesa branca é aquele que faz o bem, né? Mas mesa branca é porque a gente coloca uma toalha branca na mesa, onde as pessoas vão sentar, né? Aqueles médios vão sentar, e aí ali é feito uma prece, uma reunião, e toda a casa espírita tem uma equipe espiritual. Ela é regida por seres superiores, mentores. A Daiane falou bem aí, que eles têm, como é que se diz? Perdi um pouco aqui a palavra, mas no espiritismo são mentores, né? São espíritos superiores que confiam no trabalho da gente, pelo menos a gente tem se doado para que essa proteção seja feita, né? Que não existe desamparo nenhum no mundo espiritual, tem sempre
a misericórdia divina para nos acolher, e de repente aparece um amigo, alguém para ajudar, né? Então, muitas pessoas que passaram pela Casa Espírita, Chico Xavier, feito aí os tratamentos, algumas ficaram fazendo para conhecer melhor, né? E seguir com o que a gente faz também, que é ajudando as outras pessoas. E conversando aí com os espíritos, muitos ficam ligados à matéria, e aí o papel é conscientizá-los de que eles não estão mais na matéria e não precisam mais da matéria, e que eles possam, de alguma forma, mandar alguma mensagem para a família, alguma coisa assim. Então, a gente trabalha, se vocês perceberam ao longo da nossa conversa, a gente trabalha muito com a consciência, e o espírito tem, sim, consciência. Quando nós morremos, não deixamos de ser quem somos. E aí, dependendo muito desse grau de espiritualidade, que vai nos permitir seguir o nosso caminho ou ficar aqui com alguma pendência, mal de algum familiar, ou alguma coisa assim. Então, essa autoculpa, né, essa coisa, permite aí que o espírito fique preso sem poder fazer a viagem dele. E é isso. Cris, eu acho que a Viviana tem uma pergunta para você. Pode falar, Viviana. Você levantou a mão e depois o Edmilson, né, que ele levantou a mão depois. Uhum. Eu queria saber da Cris, eu até tinha escrito já, desculpa. Se no estudo da psicologia, quando ela estava estudando no início, ou durante o curso dela, ela ouviu falar em psicologia profunda ou psicologia transpessoal. Porque essa palavra me veio, eu estava assistindo uma palestra do Divaldo, e ele respondeu a pergunta de alguém e citou essas duas psicologias. E eu fiquei muito curiosa. E eu não encontrei outras palestras dele falando sobre isso. E me deu muita curiosidade. Na internet eu não encontrei também. Uhum. Tem sim, Viviana, né? Desculpa, é porque o meu chat aqui estava desligado, aí eu olhei aqui, me perdoe. Tem sim, tem sim. Inclusive, eu acho que vocês já ouviram falar da psicologia positiva, outras psicologias aí nascendo, né? E aí, esse termo existe sim, a psicologia transpessoal. É a que eu, particularmente, vou querer seguir, né? Vou querer fazer aí uma pós, sei lá, e ainda tô concluindo o curso. Eu ainda estou estudando, ainda sou estudante, igual a vocês. E tem sim, a psicologia transpessoal, ela tem uma especialização. Tinha em Fortaleza, mas as criaturas que existem por aí um pouco bitoladas, conseguiram aí fazer uma confusão grande, e aí o CRP, né, tirou, e enfim. Mas existe uma especialização no Rio de Janeiro, onde pode se dar aí a continuidade, né, e a gente se aprofundar mais na questão da psicologia transpessoal, que é essa psicologia do ser, nós, além da matéria, né, além do que eu consigo ver, do que você seja, é a Viviana na essência, vamos dizer assim, né? Então, eu sou muito apaixonada por essa psicologia aí, e eu acho que é um casamento perfeito para mim, como futuro, né? Futura psicóloga e mulher de fé e com uma liderança espiritual aqui no Paracuru. Eu acho muito pertinente a mim, né? A minha pessoa.
E a psicologia profunda é a mesma da psicologia transpessoal? Sim, sim, é a mesma. Você viu algum texto, alguma coisa que você pudesse me passar sobre ela? Olha, tem a abordagem, eu não sei quais as que vocês vão depois, ou se o curso de vocês já chegou aí, né? Tem várias abordagens, né? E na fenomenologia já falou sobre isso, na psicologia transpessoal. Eu, inclusive, tinha um professor muito, muito bom mesmo. Ele era da fenomenologia e ele me passou. Sim, eu posso até agora sim de memória não vou conseguir, mas eu posso procurar para você. Passo para a Diana, que eu tenho mais contato, e Tá, aí eu posso te falar isso, né? Te passar melhor, tá certo? tá, obrigada. Ficarei muito grata. Tá certo. Aí a Diana ia Obrigada. me cobrar, viu, Diana? Tá bom, Diana, não me esquece. Pronto, agora é o Edmilson. O Edmilson ainda está aqui? Pode falar, Edmilson. Ainda está aqui, é? Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiro, falar da alegria que foi escutar a pastora Sara, né? E ver que algo novo começa a surgir, né, no horizonte. Eu não posso deixar de ser eu, então eu enxergo praticamente dois projetos, né, a partir da fala dela, né? Um projeto mais Cristo, pé no chão, e um projeto fundamentado na busca pelo poder que a gente está vivendo no nosso país. Me alegra por demais perceber que outras denominações cristãs elas começam a se abrir para não dar à mulher o lugar, mas de reconhecer o lugar que sempre foi da mulher. Então, isso me alegra por demais. Antes de ser um bandista, Cris, eu também vivi uma experiência de busca e passei pelo espiritismo. Era um católico fervorosíssimo, né? E aí, como eu já contei para vocês, não dá para voltar por conta do tempo, minha relação com a Igreja Católica ficou difícil, e aí eu passei algum tempo ainda próximo do Espiritismo, mas não consegui me identificar e me encontrar lá pela Umbanda. E aí, a Daiane falando e eu aqui babando, né? Não porque ela é um bandista, mas por ver, nós somos irmãos no santo, né? Eu e a Daiane, quer dizer, nós somos filhos do mesmo pai. Eu sou padrinho de casamento da Daiane e eu fico babando em ver ela falar, sabe? O que é que isso tem a ver, né, com a temática de hoje, mulheres de fé no sertão cearense? É porque dizer que estou babando significa dizer a Daiane é exatamente isso que vocês estavam vendo. O caminho, o percurso, a evolução, o jeito de aprender a ser mulher e
a ocupar o espaço da mulher dentro da nossa casa, é exatamente isso que a Daiane conseguiu relatar. E assim, como a gente não para muito para observar as coisas, um momento como esse me possibilita dizer, poxa, que bom que eu consigo encontrar a vivência religiosa, o alimento da espiritualidade, num espaço onde as coisas se processam da forma como eu acredito, para além do religioso, do espiritual. Cheiro pra tu, viu? E pra Janaína aí, tá? Pronto, deixa eu só ver aqui quem levantou a mão, que eu acho que a Priscila quer falar. É a Priscila, deixa eu só ver aqui a ordem. Ixi, me perdi. Eu acho que é a Priscila e a Thaís levantou a mão. Pode falar, Priscila. Primeiramente, boa tarde a todos. A minha pergunta vai ser para a Cris. Mas é um esclarecimento, né, de uma dúvida que eu fiquei em relação ao Espiritismo. Se o Espiritismo ele é uma doutrina dentro das religiões cristãs, seria isso? Não, ela não vem de nenhuma religião, assim, né? Ela não é uma religião. Ela, como eu falei, é uma doutrina filosófica, onde a nossa vida já muda completamente quando a gente coloca a moral do Cristo na frente, né? Ele é o nosso modelo. Então, talvez o que você quis perguntar é a espiritualidade, o ser, né? Todas as religiões aqui citadas, representadas pela Sara e a Daiane, ela segue um modelo, e reconhece esse modelo, né? Que é Jesus, é o nosso irmão maior, e Deus, né? Deus é o nosso Pai maior, e é Ele que rege tudo isso. Então, todos esses caminhos vão para Ele. Se for para o bem, aquilo que eu faço de bem dentro do meu ser espiritual vai para Ele, né? Não sei se eu consegui responder, mas a doutrina espírita não nasce de nenhuma religião. Pronto. Agora é a Thaís. Pode falar, Thaís, é com você. Bom, gente, boa tarde. Eu estava aqui escutando, né, um pouquinho. E, assim, eu não queria nem fazer nenhuma pergunta, né, mas eu queria trazer um pouquinho também sobre a minha experiência enquanto mulher dentro da universidade, como cristã, como protestante, né. Assim, eu sou cristã, sou protestante, e até meio que um peso você trazer isso dentro da universidade, de certa forma, né? Por tudo que a gente tem visto no cenário político, por tudo que a gente tem visto no cenário histórico, né? A gente sempre vai entrar em certos preconceitos que ainda são trazidos, né? Com relação ao protestantismo, né? E eu acho que a Sirlene, né, ela trouxe bastante isso na fala dela, né, em relação às diferenças que são existentes dentro, né, do próprio protestantismo, né? Então, às vezes a gente pega, né, a religião e tenta encaixar ela somente numa caixinha, mas ela é muito ampla, né? E cada religião ela vai trazer muitos olhares, muitos aspectos. E dentro do protestantismo, né, na Batista, né, inclusive ela foi a minha pastora em Sobral, maravilhosa, e ela sempre, assim, trouxe esse olhar da mulher líder mesmo dentro da igreja, que eu não tinha visto ainda, né, assim, geralmente, né, são os pastores que conduzem, né, a igreja mais formados por homens, e ela, como
pastora e líder, né, principalmente da juventude, né, dos casais da igreja, ela sempre estava à frente, né, e sempre trazia questões muito bacanas para a gente discutir dentro da igreja, o que não é muito comum, né? Se a Sirlene quiser até complementar sobre isso, mas o que eu queria trazer na minha fala é que a religião, né, cristã protestante, ela traz muitos olhares, né? Então, se a gente for apenas trazer o modelozinho lá da Universal, de que né, que nós somos uns administradores dentro da igreja, né, que a pessoa está ali para muito mais voltado para um setor financeiro, um coach dentro da igreja, você vai ter esse modelo. Mas se você se abrir para olhar outros espaços, né, e outras formas, né, que o protestantismo traz, a mulher ela vai estar inserida em outros ramos, né, que não apenas esse único modelo. E então é isso. Eu podia só complementar, né, com a fala da Thaís. É tão interessante isso que ela tocou, porque eu, como estudante, né, de psicologia, quando eu cheguei na faculdade, todos mais jovens, então eu já me senti assim, um pouco fora, né? A meninada aí, 18, 20 anos, bem novinhos, já foi assim. E depois, como uma pessoa espírita, né? Mas eu não cheguei lá espírita, né? Eu cheguei normal, fui estudar psicologia e tudo. E aí eu lembro, a Thaís falou uma coisa interessante, que aí eu vou complementar depois. Tinha um colega, pastor, e ele tinha sido pastor aqui no Paracuru há alguns anos. E tanto que ele era um pouco... Éramos da mesma idade. Era pai de família já e tudo. Ele era pastor da igreja, então essa parte do estudo ele foi deixando um pouco, né? Não teve oportunidade. E aí ele seguiu. Então lá nós fizemos assim a equipe era sempre desse núcleo de mais idade. E aí eu lembro que tinham vários embates. Ele tinha com o nosso professor de sociologia. E aí eu olhei aquilo assim, aí fiquei e tive uma conclusão, tirei uma conclusão para mim mesmo, né? O nosso querido companheiro de classe só aguentou até o 3º semestre, ele não conseguiu lidar com as questões que eram contra, ele achava que eram contra o que ele pensava e tudo, e não era. E aí me fez pensar o seguinte: poxa, eu não estou aqui procurando Deus ou para doutrinar ninguém, nem pregar a minha religião ou a minha filosofia, né? Eu disse, não, eu vou deixar isso quietinho ali. Mas as pessoas, sem eu nem falar que era espírita, se chegavam e diziam, Cris, tu é de qual religião? Aí eu disse, eu sou cristã, primeiro para não assustar, né? Aí, não, é porque tu tem um jeito muito assim, aí concilia muitas coisas, traz uma paz. Tu é espírita, né? Aí eu disse, sou. E aí, não sei o que, aí começavam a se abrir, né? E aí o nosso colega, houve uma evasão, ele não conseguiu, ele desistiu do curso, e depois eu soube que ele estava lá pelo direito, e fiquei muito feliz porque ele não deixou de estudar e conseguiu seguir com que ele, no fundo, acho que era a praia dele, né? E então, assim, esse ser mulher, em todas as performances dos nossos papéis, ele traz vários desafios na sociedade, nas lideranças, tanto religiosas como, inclusive, partidárias, né? E
E eu vejo que é um campo que vem ganhando muita aceitação da mulher, do papel dessa mulher, né? Que deixou um pouco esse papel de ser frágil e ficar mais num papel de líder mesmo, de guerreira. É muito bacana ouvir, ver isso, né? Presenciar, viver para ver isso. E é interessante porque vocês todos jovens, e aí me dá mais alegria ainda de que futuros profissionais, e como diz uma frase de Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito médico, ele dizia assim: antes de ser um bom profissional, seja uma boa pessoa, um bom cristão. E foi isso sempre que passei para o meu filho e passo também para vocês, dentro de onde vocês estiverem, em que patamar vocês estiverem. Sejam cristãos, acima de tudo. Melhores cristãos, que o mundo está precisando. Agora é a Silene. A Silene levantou a mão. Você pode falar, Silene. Oi. Primeiro assim, tá? Eu tô no computador da minha filha, né? A Sara aí. Mas coisa boa, ser chamada de Sara, que é a minha primogênita. Complementando o que a Thaís falou em relação à liderança, né, que eu exerço na igreja. Na verdade, a liderança feminina ainda sofre um preconceito em alguns lugares, ou em muitos lugares, né? E como eu falei no início, que não, sem problema. Como eu falei no início, o nosso papel é levar, acima de tudo, o amor, né? O amor, ele passa por cima de qualquer preconceito, né? E a mulher, principalmente, eu vou falar dentro da minha linha, né, da minha religião. Infelizmente, nós sofremos bastante preconceito em relação à liderança, principalmente quando se é ordenada pastora, porque é vista como um cargo muito, né, um chamado muito masculino para o homem, mas vai muito da interpretação da liderança de cada igreja. Como eu falei, a nossa igreja ela não tem essa visão espiritual quanto a pessoa da mulher. Nós lideramos tanto quanto os homens da nossa igreja. Nós temos não só pastoras, nós temos diaconisas, obreiras, enfim, outros tipos de liderança, e nós temos um espaço muito grande dentro da nossa comunidade. Eu fico muito triste quando eu chego em outras igrejas que a mulher ela é vista de uma forma muito pequena, porque isso não é bíblico, né? Se nós temos como regra de fé e prática a Bíblia, essa inferioridade que muitos homens colocam nas mulheres nas igrejas, não é bíblico, porque se formos para Provérbio 31, você vai ver uma mulher que trabalha fora, você vai ver uma mulher que ela é mãe, que ela é esposa, e você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela honra a mulher, né? Eu costumo até falar para o meu esposo que ele foi feito de um material do barro, mas eu fui feito de um material mais aprimorado, que foi o osso, né? Que a mulher foi feita da costela do homem, segundo o que nós cremos. Então, eu sempre brinco com ele, né? O material que eu fui feito foi muito melhor, é mais forte. E se você vê, você tem Débora como juíza, você tem Moisés, foi usado para libertar o povo do Egito, mas Esther também foi usada, né? A rainha Esther foi usada para libertar também o povo de Israel. Então, para quem Jesus apareceu primeiro? Uma mulher. Né? Quem ficou na cruz até o fim? As mulheres. Então, a mulher tem um papel dentro da palavra de Deus de honra. Então, quando eu chego em alguma igreja que esse papel ele é diminuído, me causa uma tristeza muito grande. Porque não é assim que o pai vê a mulher. Se nós ampliarmos mais a questão espiritual nessa questão, você vai ver que Deus é esse que coloca o seu filho no ventre de uma mulher solteira, né? Podemos ver assim.
Porque Maria era solteira, ela ainda não era casada com José. Então, assim, eu não consigo ver um Deus que diminui o papel da mulher, nem na palavra e nem na sociedade. Eu acho que, como o Edmilson falou, eu também creio que nós estamos vivendo novos tempos em relação ao respeito ao outro, o respeito à fé do outro, o respeito à posição da mulher nas demais religiões, não só na minha. Eu acredito que algumas religiões também sofrem o mesmo preconceito, mas é aquela questão, muitas pessoas são religiosas, mas não sabem o que é espiritualidade, elas não têm a espiritualidade, né? Porque a espiritualidade vê o outro. A religião, ela se apega a um dogma, ela se apega a coisas. A espiritualidade não, ela olha para o coração do outro, ela olha para o espírito, para a alma daquele que está perto. Então, como eu falei também no início, o meu trabalho junto com meu esposo é esse, é não pregar a placa da igreja que eu congrego, não é pregar a religião que eu professo a minha fé, mas é pregar um amor que está acima de qualquer outra coisa, que é o amor de Deus. Muito bom, senhor. A gente está com um tempo bem corrido, né? Porque a nossa roda era para ir até 4 horas, já é 4 horas. E aí eu vou passar para o Madison, né? Fazer as últimas considerações dele. E eu queria um momento final com cada um, tá bom? E aí eu queria que vocês deixassem alguma mensagem, alguma coisa para a gente, tá bom? Dentro da experiência de fé de vocês, dentro do que a gente chama como fé dessas mulheres, né? E aí é isso, o Madison fala e depois cada uma deixa alguma mensagem para nós. E aí a fala final de vocês, tá bom? Vamos fazer a sequência que a gente fez, né? A Cris deixa a mensagem final, depois a pastora Sirlene e, por fim, a Daiane. E muito obrigado a cada uma, tá bom? Fica o meu carinho aqui para vocês. Cris, está desligado o microfone. Desculpa.
É um grande prazer, eu estava falando, né? É um grande prazer ter aceito esse convite e ter ampliado aí os conhecimentos. Na fala da Sirlene, reconhece que ela é uma pessoa muito espiritualizada e eu concordo com tudo que ela falou, assino embaixo também. E a nossa outra irmã, a Daiane, muito obrigada pelos conhecimentos repassados, por esse descortinar aí de visão, que eu gosto muito de usar, né, de tirar. A gente precisa tirar esse véu da ignorância, dos preconceitos que a gente conceitua errado, tira conclusões erradas, e no Espiritismo também prega essa questão do amor ao próximo, caridade, né? E tem uma frase que intitula bem essas mulheres, já ia chamar a Sara de novo, né? A Sirlene como pastora, mulher, a Daiane também, que pontos de luz, né? Postes de luz são essas pessoas na cidade de Sobral, outra lá que eu não estou lembrada agora onde é, e que tem um papel muito importante dentro da sociedade, denominada, né, religião, mas que isso se amplie para outras comunidades, né, para outras, para a política, que seja a política do bem. Eu brinco muito essa coisa, né? Cris, tu é de que partido? Nenhum. Eu sou a política do bem, do partido do bem. Se o bem tivesse partido, se o bem, né, tivesse partido, não tinha tantos partidos aí com nomenclaturas. Mas isso aí é uma outra questão, que também a gente pode depois abordar aqui. Tem uma frase que tem um trecho do Evangelho que fala assim: reconhece o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, essa frase eu lembro, e lembro aqui essas duas mulheres, a Sara, a Daiane, que eu também me coloco, porque eu tento fazer justiça, tento ter coerência nas coisas, não ir falando logo de fato o que eu acho, a gente vamos ponderar aqui, vamos ver o que é. Então, acredito que a gente tem sim essa missão, podemos ser pontos de luz na vida das pessoas e a gente se unir mais e mais e sermos cristãos para fazer um mundo melhor, um mundo que os nossos filhos com certeza vão gozar melhor do que a gente, e os nossos netos, e aí novas gerações virão, né? Obrigada mesmo pelo convite, obrigada, Diana, e muita luz a todos. Eu quero agradecer por esse momento, para mim foi riquíssimo. Amei ouvir a Cris, a Daiane. Eu, particularmente, gosto muito de estudar sobre outras religiões. Como eu falei, meu pai tinha fé espírita. Eu tenho uma tia que é mãe de santo, né, irmã dele. Então, assim, eu cresci nesse meio de diversidade religiosa, por isso a questão do respeito às demais religiões. Então, eu queria deixar, para finalizar, uma passagem que está em Mateus 22, 37, que fala assim: ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Se nós colocarmos em prática esses dois mandamentos, Deus acima de tudo e o meu próximo como a mim mesmo, menos guerra e mais amor, mais respeito, mais tolerância, menos preconceito, né? Vamos saber lidar com as diferenças religiosas, políticas, como a Cris falou. Então, assim, a minha mensagem é o amor, é o que eu prego, né? Quem me conhece, quem tem mais
a proximidade de mim com a Thaís falou, eu prego o amor. Eu nunca vou pregar a minha igreja, eu nunca vou pregar a minha religião, vou pregar o amor de Deus, porque é isso que transformou a minha vida e que tem me tornado uma pessoa melhor a cada dia. Isso eu passo para as minhas filhas e isso eu passo para quem estiver perto de mim. Deus abençoe a cada um de vocês. Amei esse momento, precisando de mim, eu estou aqui. Que o Senhor abençoe vocês. Amém. Obrigada. Que assim seja. Bom, primeiro eu queria dizer assim, de como é lindo, né, esse momento. A gente ter 3 pessoas de pensamentos distintos. Acho que mais do que isso, né, a gente ter 3 mulheres de pensamentos distintos, que alfinetam, né, que não fazem guerra, que estão ali todas concordando com o fato de o que é ser mulher, né? E, enfim, primeiro agradecer, né, a Cris, a pastora, muito obrigada por estarem aqui, por dividirem comigo, obrigada ao convite das meninas da UFC, a Ariadsa, né, que sempre é tão amoroso. Oi, Daiane, você pode? Tudo bem? Como pode ser? Nem te conheço, mas já te adoro, viu, Ariadsa? E assim, acho que a frase que eu gostaria de deixar no final é aquilo, gente. É lindo o nosso encontro, mas ainda tem muitas mulheres que não podem viver isso. Ainda tem muitas mulheres que vivem situações de opressão dentro dos templos também, dentro das religiões também. Então, ainda tem mulher achando que a sua missão em determinada religião ainda é varrer o chão, ainda é fazer a comida, ainda é fazer o café, ainda é cuidar que esteja todo mundo bem, ainda é cuidar dos filhos, né? Para o marido poder, e não é, né? E não é bem assim. Eu acho que nós estarmos, de certa forma, à frente da nossa religião é também provar um pouco disso na prática. Então, se tem uma frase que eu gostaria de trazer, é justamente uma frase que eu ouço sempre da moça da minha casa, que ela diz o seguinte quando ela chega: gente, ó, não é que eu seja exigente, é que eu não quero menos do que eu mereço. E eu acho muito importante a gente levar isso para a vida como mulher e como pessoa. De que eu não preciso ter menos do que eu mereço como gente, de que eu não preciso ter um lugar menor do que o que eu mereço como mulher, ter um espaço menor do que eu mereço como mulher. E é isso. Vamos ter o que nós merecemos, vamos fazer outras mulheres felizes, vamos fazer outras mulheres crescerem, vamos comprar de mulheres, vamos falar de mulheres, vamos ser mulheres, e vamos fazer com que o papel da mulher, como disse o Edmilson, seja não só dado, mas simplesmente ocupado, porque ele já é nosso. Tá bom? Tchau, muito obrigada pelo convite, obrigada, meninas, e axé, tá, gente, galera. Tchau, gente, um cheiro a